A história de Pedro andando sobre as águas é um dos milagres mais poderosos relatados nos evangelhos, e revela não apenas o poder de Jesus sobre a natureza, mas também a luta interna entre a fé e a dúvida no coração humano. Este episódio é encontrado em Mateus 14, 22, 33, onde vemos Pedro, um dos discípulos mais impulsivos de Jesus, ser desafiado a caminhar sobre as águas até Jesus, durante uma noite de tempestade. O contexto da história é importante. Jesus havia acabado de realizar a multiplicação dos pães e peixes, alimentando uma grande multidão. Ele então enviou os discípulos para o outro lado do mar, enquanto ele se retirava para orar sozinho. Durante a noite, uma forte tempestade atingiu o barco dos discípulos, e eles estavam lutando para manter o barco à tona. Nesse momento, Jesus se aproxima deles, andando sobre as águas, o que inicialmente os assusta, pois pensaram que era um fantasma. 2. A primeira reação dos discípulos. Medo e confusão. Quando os discípulos avistaram Jesus, eles ficaram aterrorizados, achando que era um espírito. O medo e a confusão dominavam seus corações. Era uma situação extremamente assustadora, pois o mar estava agitado e o vento forte, tornando difícil até para os marinheiros experientes navegar naquela noite. Jesus, porém, imediatamente se revelou a eles dizendo: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Mateus 14, 27. Essas palavras não eram apenas um conforto, mas um chamado à fé. Ele estava afirmando não ser um espectro, mas o próprio Filho de Deus, que estava no controle da situação. No entanto, essa revelação não foi suficiente para acalmar o medo imediato de Pedro, que ainda lutava contra as incertezas internas. O pedido de Pedro: "Senhor, se és tu, me chama." Ao ouvir a voz de Jesus, Pedro, o discípulo impulsivo, reage de uma maneira única e ousada. Ele pede a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir até aí sobre as águas." Mateus 14, 28. Esta foi uma demonstração impressionante de fé, mas também de uma certa dúvida. Pedro estava disposto a acreditar que poderia fazer o impossível, mas ele queria uma confirmação direta de Jesus. A resposta de Jesus é simples e direta: "Venha." Com isso, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Este é o momento de fé pura, onde Pedro, sem hesitar, confia nas palavras de Jesus e caminha sobre o mar. No entanto, este momento não dura muito, e logo Pedro começa a ser afetado pelas condições ao seu redor. 4. A dúvida de Pedro. Quando o medo supera a fé à medida que Pedro caminha sobre as águas, ele começa a perceber o vento forte e a tempestade em volta dele. O medo toma conta de seu coração, e em um instante, ele começa a afundar. A dúvida e o medo que estavam presentes dentro dele desde o início, agora tomam o controle. Ele grita: "Senhor, salva-me." Mateus 14, 30. Este é o ponto em que a fé de Pedro falha. Ele teve coragem de sair do barco e dar os primeiros passos sobre as águas, mas o medo das circunstâncias fez com que ele perdesse a confiança em Jesus. Este episódio mostra como, muitas vezes, a fé é testada pelas circunstâncias e pelas dúvidas internas, e como, mesmo os mais fiéis, podem se sentir pequenos e impotentes diante dos desafios da vida. O resgate de Jesus. A fé renovada. Imediatamente Jesus estende a mão e pega Pedro dizendo: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Mateus 14, 31. Essa repreensão não foi um castigo, mas um ensinamento amoroso. Jesus queria que Pedro entendesse que quando se mantém o olhar fixo nele, as tempestades da vida não têm poder para nos fazer afundar. Jesus então levou Pedro de volta ao barco, e imediatamente, o vento se acalmou. Os discípulos que testemunharam tudo isso, ficaram maravilhados e adoraram a Jesus dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Mateus 14, 33. Esse milagre não só reafirmou a divindade de Jesus, mas também ensinou aos discípulos a importância de manter a fé firme, mesmo nas situações mais difíceis. 6. Lições do episódio de Pedro. Caminhando sobre as águas. Este episódio de Pedro andando sobre as águas nos ensina muitas lições profundas sobre fé, dúvida e confiança em Deus. A fé começa com um passo ousado. Pedro teve a coragem de pedir a Jesus para lhe mandar andar sobre as águas. Isso demonstra que muitas vezes a fé começa com um simples passo de confiança em Deus, mesmo quando não entendemos completamente a situação. A dúvida é humana, mas não deve dominar. Mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, como Pedro, enfrentam momentos de dúvida. No entanto, a dúvida não pode ser permitida a controlar nossa vida e nossa caminhada com Cristo. O foco deve ser em Jesus,
não nas circunstâncias. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e se concentrou na tempestade ao seu redor. Isso é um lembrete de que quando focamos em nossos problemas e medos, podemos perder a paz e a confiança em Deus. Jesus sempre está pronto para nos resgatar. Mesmo quando a fé falha, Jesus está lá para nos levantar e nos mostrar a sua graça e misericórdia. 7. Conclusão. Fé em meio à tempestade. História de Pedro andando sobre as águas é uma metáfora poderosa para a jornada cristã. Todos nós, em algum momento, enfrentamos tempestades na vida, dificuldades financeiras, desafios de saúde, perdas emocionais. O que essa história nos ensina é que, embora possamos duvidar ou temer, devemos sempre olhar para Jesus e confiar que Ele está no controle de tudo. Quando a fé e a dúvida se encontram, é importante lembrar que Jesus é mais poderoso que qualquer tempestade, e que Ele está sempre disposto a nos resgatar quando falhamos em nossa confiança. O exemplo de Pedro nos lembra de que, mesmo em nossas fraquezas, podemos encontrar força e salvação em Cristo.